Gente, vamos falar sobre o porquê que a dengue pode matar. Eu já falei aqui no canal o que é dengue, né? O que ela faz dentro do nosso corpo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, esse vídeo é pra você. Vamos esclarecer algumas coisas. Então, a gente precisa falar do caso grave de dengue. Quando a pessoa tem dengue e a dengue fica grave, ela vira o que a gente chama de dengue hemorrágica. Então, o que acontece? Por que ela fica mais grave? Dentro do nosso corpo, a gente tem células de defesa, que são os glóbulos brancos, né, os leucócitos. Quando a gente tem mais vírus do que células de defesa, por algum motivo as células de defesa diminuíram, o vírus ele fica mais livre lá dentro do nosso corpo, então ele fica mais grave. Então, no caso da dengue, quando fica mais grave, leva aí ao quadro que a gente chama de dengue hemorrágica, mas no caso ela causa uma hemorragia. Então ela diminui os números de plaqueta, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, que são as responsáveis por fazer a casquinha, né, quando a gente se machuca. Então se diminui o número de plaquetas, se tiver qualquer sangramento, não vai ter ninguém para cessar esse sangramento. Agora vamos entender a hemorragia. O que é a hemorragia? Nós somos feitos de célula, né? Então uma célula se junta na outra, que se junta a outra, se junta a outra e vira o tecido, e o tecido da mesma forma. Vai juntando no outro, vai juntando no outro e vira um órgão. Então nós somos um conglomerado de células. Para a célula poder sobreviver, ela precisa de alguns componentes, que são oxigênio, nutriente e sangue. Então o sangue é o responsável por levar esses nutrientes e o oxigênio para dentro da célula, para ela poder simplesmente fazer a função dela, né? Então diferentes órgãos têm diferentes funções, mas a célula, para poder fazer a função dela, ela vai precisar desses componentes aí que eu acabei de falar para vocês. Quando tem uma hemorragia, significa que o sangue ele tá desviando do destino. Então ao invés de estar indo ali para um órgão, ele acaba extravasando, ele acaba saindo em outro local. Então isso significa o quê? Que tem órgão que não tá recebendo sangue. Então tem célula que não está recebendo os nutrientes, o oxigênio e o sangue. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ela não consiga sobreviver. Então a célula morre. Então o órgão ele para de funcionar, ele entra em falência. Então quando isso acontece, né, quando tem uma hemorragia importante, uma hemorragia maciça, a gente fala que o paciente entrou, a pessoa, né, entrou num quadro de choque. Então a falência múltipla dos órgãos que falam por aí, nada mais é que choque. E nós temos diferentes tipos de choque, né? Diferentes causas para essa falência múltipla dos órgãos. No caso da hemorragia, a pessoa entra num choque que a gente chama de choque hipovolêmico. O que significa isso? Hipovolêmico, o hipo, ele vem de diminuição. O volêmico, ele vem de volemia, então de volume. Então, diminuição de volume. Mas que volume é esse? No caso da hemorragia, esse volume é o sangue, ou seja, tem menos sangue circulante. Então tem órgãos sem receber sangue, então tem células sem receber sangue. Então essa falência é o que pode levar essa pessoa a... Mas é só o sangue que vai ser preocupante aí para o choque hipovolêmico? Não. No outro vídeo, como eu já falei, a gente sabe que a dengue, né, ela vai causar febre, ela pode causar náusea, vômito, diarreia, e isso leva a um quadro de desidratação. Então a desidratação, sabe quando a gente fala ali dos sais minerais? Os sais minerais são esses nutrientes que eu falei pra vocês que a célula precisa. Então se tem desidratação, tem diminuição de sal mineral. Então esses sais minerais vão ficar em falta, vai ter diminuição desses nutrientes. Então adianta apenas ter oxigênio e sangue para dentro dessas células? Não, tem que ser a junção dessa galera toda. Então, se não tem sangue, vai entrar no choque hipovolêmico, por conta da hemorragia. Mas se não tem sais minerais, porque a pessoa desidratou e foi perdendo quantidades muito significativas de fluido junto com esses sais minerais, também não vai ter nutriente para essas células. Então a desidratação que a dengue causa, se ela for muito importante, a pessoa também vai entrar no choque hipovolêmico, mas nesse caso não vai ser por conta do sangue, e sim por conta dos sais minerais, né? E a grande quantidade de água, de fluidos que essa pessoa acaba perdendo. Ficou claro, gente? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou dar o meu máximo para poder responder.